Boa noite, Arena. Hoje eu quero trazer uma palavra para o nosso coração. E eu quero começar essa palavra com uma frase. Que ela fala: não basta ouvir as vozes, é preciso decidir qual delas terá autoridade. No fim, a vida é definida pela resposta. E toda resposta começa com a voz que você escolhe ouvir. E uma pergunta que eu quero fazer antes dessa palavra é perguntar para você qual que é a voz que você tem ouvido. E a voz que você tem ouvido nesses dias, o que ela tem trazido para dentro do seu coração? O que essas vozes têm gerado dentro do seu coração esses dias? E antes de eu ministrar a minha palavra, vai passar um vídeo. E eu quero que você preste bem atenção nesse vídeo. Então cola pra cá, RDF! E hoje a batalha vai ser mente contra mente. E o engraçado é que tem gente aqui agora pensando em algo que ainda nem aconteceu. Mas o melhor, deixa eu te falar, se você não controla a sua mente, você vai ser engolido por ela. Então vamos lá, solta o beat! Oh, oh. Oh, joga as duas mãos pro ar, muita força e muita garra pra levantar os MC. Geral, levanta a mão, muita força e muita garra pra levantar os MC. Oh, 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 rimas em 3, 2, 1, rima. Você é ultrapassado, vive sempre atrasado quando fala de rimar. Vixe, cadê o novato aí? Vive sempre desatento, quem não acompanha o passo vive preso no tempo. Acho bom tomar cuidado com as curvas do caminho. Não acelera muito, cuidado, ô ligeirinho. Eu curto a estrada, dirijo consciente. Se tu correr demais pode sofrer um acidente. Rimas em 3, 2, 1, rima. Posso sofrer um acidente, falou o sedentário. Não tenho medo da morte, pois Cristo tá do meu lado aí. Cê falou fica pra trás e andando aí belento. Para aí meu mano, cuidado com acostamento. Não gosta de ser lento, eu penso diferente. Eu ando com a visão, meu mano, muito mais à frente. Tu chama de avanço, é fuga disfarçada, na verdade não dá conta de enfrentar a jornada. Tem gente se perdendo na sua própria mente, mas quem aprende a controlar, começa a viver. Faz barulho pra batalha! Amém? Nós estamos com uma série que ela chama Barras e Barras. E eu gosto muito sobre o tema que a Sara traz para os jovens, porque sempre a Sara ela pega o que os jovens estão vivendo e ela começa a replicar dentro da igreja. E hoje em dia, se nós vemos a batalha de rima, ela está um pouco no momento. Os jovens gostam de estar nesse momento de batalha de rima. E a Sara ela trouxe isso para os momentos e algumas coisas que nós vivemos. Hoje o tema da minha palavra é adiantando o beat. E quem rima, quem faz uma batalha de rima sabe que a adrenalina aumenta quando você está tendo um combate um com o outro. E quando ainda mais é uma rima de pergunta e resposta, você fica ansioso. E quando aquela pessoa está respondendo você começa a gerar algo dentro do teu coração. E ao mesmo tempo você fica ansioso para responder aquilo que ela vai rimar. E a nossa vida não é diferente. Muitas das vezes a ansiedade ela toma o nosso coração. A ansiedade ela toma a nossa mente. E muitas vezes nós fazemos
coisas impossíveis. Porque a ansiedade, ela começa a dominar o nosso coração. E esse tema, adiantando o beat, não é nada mais como... Se a gente for falar sobre ansiedade. Ansiedade faz a gente querer adiantar o tempo. Ansiedade faz a gente querer prever o dia de amanhã. A ansiedade faz a gente querer viver aquilo que é necessário viver no outro dia. Mas você quer viver hoje. Você não espera um momento. Você quer viver isso na sua hora, conforme a sua vontade. Mas em 1 Pedro 5:7, a palavra de Deus fala que nós devemos lançar toda a nossa ansiedade ao Senhor. E Ele cuidará de vós. E essa palavra, ela veio para nos ensinar que quando nós lançamos a ansiedade ao Senhor, Ele cuida da nossa vida. Ele cuida da nossa dificuldade, do nosso medo. Ansiedade não se resolve apenas mudando hábitos, mas reposicionando a confiança. Quando alguém tenta viver o futuro antes do tempo, continuará carregando um peso que não foi chamado para carregar. O convite de Jesus não é ignorar a realidade, mas é aprender a viver cada dia com dependência. Amanhã não está nas suas mãos, nunca esteve, mas também nunca saiu das mãos de Deus. A paz começa quando o coração aceita a verdade. Isso é tão interessante. Coloca para mim Mateus, capítulo 6, versículo 34. É Mateus, capítulo 6, versículo 34. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio problema. Aqui a palavra de Deus já fala isso para nós, que nós não devemos preocupar com o amanhã, nós devemos preocupar com o dia de hoje. Mas a ansiedade, ela começa a gerar algo tão grande dentro do nosso coração, que ela faz a gente perder o controle. A gente perdeu o nosso domínio próprio. E quando a ansiedade domina o nosso coração, a nossa mente fica totalmente acelerada. E muitas das vezes nós perdemos o controle da nossa vida, porque nós queremos decidir conforme vai ser o nosso dia. E a palavra de Deus fala que cada dia basta o seu mal. Que cada dia Deus, ele tem algo preparado para mim e para a sua vida. Existe uma tendência constante de sair do presente e tentar antecipar o que ainda não aconteceu. A mente começa a construir cenários, prever resultados, imaginar perdas ou tentar encontrar soluções para um problema que ainda não existe. Isso gera desgaste real, mesmo que nada tenha acontecido de fato. As pessoas passam a viver emocionalmente em um lugar onde ainda não chegou, enquanto isso perde a capacidade de viver o agora. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar sobre aquela passagem da mulher do fluxo de sangue. Aquela passagem da mulher do fluxo de sangue, ela nos ensina muita coisa. Ela passou por 12 anos uma enfermidade. E a Bíblia, ela relata que aqueles 12 anos que aquela mulher passou aquela enfermidade, ela gastou todo o seu dinheiro, porque ela procurou em vários lugares uma cura, e ela não conseguiu achar, porque ela estava preocupada em curar aquela enfermidade que ela tinha. E é tão interessante que essa passagem mostra que o que o mundo nos mostra hoje, que o dinheiro é importante para nós, essa passagem nos ensina que o dinheiro não é nada. Porque quando Deus, ele tem algo para fazer na sua vida, Ele faz. Mesmo você pode ter o dinheiro que você quer, você não consegue mudar a sua enfermidade. Mas se Deus colocar a mão sobre a sua vida, Deus, ele cura a tua enfermidade, ele sara a sua ferida, ele reconstrói a sua vida. Eu acho que vocês devem lembrar daquele ator que um dia ele fazia uma peça, Minha Mãe Era Uma Peça.
ele foi tão interessante que na pandemia, ele, caracterizado com aquele personagem, ele pegou e disse que ele poderia pegar e ele seria cuidado nos melhores hospitais do Brasil e pelos melhores médicos. E assim foi. Ele pegou e ele foi cuidado pelos melhores médicos do Brasil. Mas mesmo o dinheiro dele não conseguiu salvar ele. Mesmo o dinheiro dele não conseguiu deixar que ele tivesse vivo hoje. E sabe o que isso nos mostrou? Que o dinheiro não é tudo na nossa vida. Mas quando as coisas saem do nosso controle, jamais vai sair do controle da mão de Deus. Nós precisamos entender uma coisa: quando algo sai do meu e do seu controle, é porque está no controle da mão de Deus. Mas quando algo está no meu e no seu controle, muitas das vezes nós vamos nos frustrar. Porque não é a vontade de Deus que vai acontecer, mas vai ser a minha e a sua vontade. Ansiedade não é apenas uma preocupação. Ela é uma tentativa silenciosa de controlar aquilo que está além do alcance humano. Existe um esforço interno de prever, organizar e garantir tudo o que aconteça. Coloca para mim em Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. E continuando falando a passagem daquela mulher, ela ficou 12 anos procurando essa cura. Só que, como eu falei, ela procurou em vários lugares. Em todos os lugares que você for imaginar hoje, ela procurou encontrar aquela cura da enfermidade. Mas um dia ela ouviu falar de um nome, o nome de Jesus, aquele que curava todas as enfermidades. E ela colocou no coração dela, ela falou assim: se eu somente tocar na veste de Jesus, eu serei curado. E é tão interessante que nessa passagem, por onde Jesus passava, a multidão acompanhava Jesus. Imagina aquela mulher vendo aquela multidão. Você não acha que a ansiedade dominou o coração dela? E ela deve ter falado: como que eu vou tocar nele agora? Eu gerei algo tão grande no meu coração, e agora vendo essa situação, como que eu vou conseguir tocar em Jesus para que eu possa ser curado? E ela pegou e entendeu que ela não precisava tocar em Jesus. Ela precisava tocar somente na orla de Jesus. E se você estudar aquela passagem nos ensina, mostra que aquela mulher, ela era, naquela época, naquele tempo, ela era impura. Ela era considerada impura. Ela não podia sair de casa. Então, se ela saísse de casa, ela seria morta, apedrejada. Só que era Jesus que estava passando. E todas as pessoas estavam com os seus olhos em direção de Jesus. E ninguém estava com os olhos dela. E foi na hora que ela pensou, e eu contextualizando o texto, foi na hora que ela pensou: se eu entrar no meio da multidão e andando de gatinho, tocar somente na orla dele, eu vou ser curado. E foi o que aconteceu. E naquele momento ninguém viu ela, porque todo mundo via Jesus. E ela não via somente o Jesus, ela via ali a resposta da vida dela. E sabe o que eu quero trazer para mim, para o meu e para o seu coração nessa noite? Quando a ansiedade tentar dominar o seu coração, não se preocupe com aquilo que ela gera no seu coração, mas coloque os seus olhos naquele que pode mudar a sua história. A ansiedade, ela pode te paralisar, mas Jesus, ele pode te curar. A ansiedade, ela pode dominar o seu coração, mas Jesus pode te libertar de você mesmo. Deus nunca se apresentou como alguém que entrega toda a resposta de uma vez. Ele se revela ao longo do caminho, e isso exige confiança e dependência contínua. Quando o povo de Israel estava no deserto, Deus estabeleceu um princípio claro. Coloca para mim Êxodo, capítulo 16,
versículo 18. Quando mediram conforme o Gomer, quem havia recolhido muito não teve demais, e ao que havia recolhido pouco nada faltou. Cada um recolheu quanto precisava. Ninguém teve guardado nada para a manhã seguinte, ordenou Moisés. Contudo, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte, mas aquilo ficou cheio de larvas e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra ele. Jesus ali, ele tinha dado um maná para aquele povo. E todo dia Jesus provia algo sobre a vida dele. E eles não precisavam guardar aquilo. Eles precisavam somente confiar em Deus. E eu pergunto para você: você tem buscado viver as suas vontades ou você tem confiado a Deus? Aquele que confia em Deus supera a ansiedade. Aquele que não confia nas suas vontades, aquele que confia em Deus supera a sua ansiedade. Aquele que confia nas suas vontades é dominado por ela. E quem é você hoje? Você é aquele que confia em Deus e Deus guarda o seu coração? Ou você é aquele que confia nas suas vontades e é dominado totalmente pela ansiedade? E a ansiedade, ela não é só vamos dizer, um pensamento acelerado, uma vontade que o amanhã chegue. Mas a ansiedade, ela também gera algumas doenças psicomáticas em nós. Isso mexe muito com o nosso coração ou com o nosso corpo. Algumas pessoas muito ansiosas, elas saem feridas no corpo, algumas saem manchas. Algumas pessoas entram em crise porque elas estão preocupadas com o que pode acontecer amanhã. Mas a palavra de Deus fala que Deus, ele é fiel para fazer todas as coisas. E que Deus, ele está no controle de tudo. Jesus não ignora a existência do amanhã. Ele reposiciona o coração em relação a ele. A instrução não é viver sem responsabilidade, mas é viver sem ser dominado pelo medo. Coloca para mim Mateus capítulo 6, versículo 27. Não, Mateus capítulo 6, versículo 26 primeiro. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Olha aqui para você ver que tão interessante que essa passagem diz. Se Deus cuida dos animais, será que Deus não vai cuidar de mim, de você? Deus, ele está no controle de todas as coisas. Só que o mundo hoje em dia, ele tem gerado muito pensamento no nosso coração. Isso daqui, ó, o celular tem gerado muito conflito em nós. Porque é muita notícia que chega todos os dias. E aquilo, a gente fica ansioso para saber a resposta de algumas coisas. Às vezes a gente quer a resposta de um trabalho. Às vezes alguém que está em enfermidade, que você quer a resposta que aquela pessoa saiu do hospital. Às vezes é uma causa na justiça. Às vezes é algo que você tem clamado a Deus, mas não tem chegado naquele momento que você deseja. Mas hoje Deus, ele traz para mim e para você, que quando nós entregamos na mão dele, quando nós entregamos toda a nossa ansiedade, todo o medo, toda a nossa insegurança na mão de Deus, Deus, ele pega e muda a nossa história. Como a história daquela mulher do fluxo de sangue, também tem a história daquele homem que ficou 38 anos do lado de um poço, onde ele via o Espírito de Deus descer sobre as águas, e ele não conseguia chegar lá, porque sempre uma pessoa chegava primeiro do que ele. Você acha que ele não gerou uma ansiedade no coração dele? Você não acha que isso não gerou algo dentro do coração dele? Mas ele não precisou entrar
naquele lugar. Mas o próprio Deus chegou e curou ele. E sabe o que Deus diz para mim, para você hoje? Você não precisa se preocupar com aquilo que você tem colocado no seu coração hoje. Você não precisa se preocupar com aquilo que só Ele pode mudar. Você não precisa se preocupar com aquilo que você tem colocado na mão deles todos os dias. E falar do Senhor, eu preciso que o Senhor entre nessa causa. Senhor, eu preciso que o Senhor mude essa história. Senhor, eu preciso que o Senhor abra essa porta de emprego. Eu preciso que o Senhor traga essa resposta para mim hoje, Deus. Senhor, hoje eu preciso que aquele trabalho que eu entreguei, eu preciso ouvir a resposta dele. Sabe o que Deus traz para mim e para você hoje? Não se preocupe com amanhã, porque Ele está no controle de todas as coisas. A paz começa quando o coração aceita que Deus já está no futuro, e isso não elimina a incerteza, mas muda a forma como ela é enfrentada. Ansiedade é uma forma de incredulidade prática, porque ela ignora a promessa de que Deus cuida de todas as coisas. Isso não significa ausência de luta, mas revela onde o coração está apoiado. Quem conhece a história de Abraão? Abraão, ele queria um filho. Quando Deus deu um filho para ele, ele também pediu filho. Só que imagina Abraão. Deus pede o filho de Abraão e vai Abraão e o filho dele andando. E quando ele chega naquele lugar, imagina o coração dele. Ele pensando, Deus, eu pedi um filho, Ele me deu um filho, eu vou ter que entregar meu filho hoje. Imagina o que ele deve ter gerado. Ele fez o altar e ele já ia colocar o seu próprio filho no altar. Quando Deus, ele proveu o cordeiro. E sabe o que isso mostra para mim e para você? Abraão, ele não reclamou do começo ao fim. Abraão, ele não blasfemou do começo ao fim. Sabe por quê? Abraão, ele não estava agarrado nas coisas. Abraão, ele era dependente de Deus. E quando nós somos dependentes de Deus, a ansiedade não pode dominar o nosso coração. Quando nós somos dependentes de Deus, a dificuldade não pode dominar o nosso coração. Quando nós somos dependentes de Deus, a situação que nós vivemos não pode determinar quem é a nossa vida. Então por isso que hoje eu queria trazer essa mensagem para o meu e para o teu coração. Trazer que nós devemos entregar toda a ansiedade na mão de Deus. Como quem rima tem algo no coração para se expressar e muitas das vezes pela emoção do momento não consegue expor aquilo. É a mesma coisa na nossa vida. Quando você adianta o beat, você pode perder uma batalha. Mas quando você controla o seu coração, você pode dominar ela. Então que essa noite nós venhamos entender que a dependência de Deus nos traz o domínio e o controle das coisas. Mas a falta de dependência de Deus nos faz adiantar aquilo que Deus nos proporciona. Muitas das vezes Deus, ele tem uma bênção muito grande na sua vida, mas a sua ansiedade faz você viver o pouco que o mundo te proporciona. Mas aprenda a viver o muito que Deus tem para a sua vida nessa noite. Amém? Eu quero te convidar a você ficar de pé nessa noite. Eu quero te convidar a você fechar os seus olhos. Deus, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, nessa noite nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha de encontro ao nosso coração nessa noite, Pai. Oh Deus, muitas das vezes nós temos deixado a ansiedade dominar o nosso coração. Nós temos deixado a preocupação, o medo. Nós temos deixado, Deus, as situações dominar o nosso coração, Pai. Mas nessa noite, Senhor, nós entregamos tudo nas suas mãos, Pai. Hoje, Deus, nós entregamos, Deus, a autoridade da nossa vida ao Senhor, Pai. Nós temos a certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Oh Deus, hoje nessa noite nós entendemos, Senhor, que nada sai do controle do Senhor.
que pode sair do nosso controle, Deus, mas jamais do seu controle, Pai. E por isso, Deus, nessa noite, Deus, nós pedimos que o Espírito Santo do Senhor, Deus, possa guardar o nosso coração, acalmar as nossas emoções, Pai, para que nós possamos viver as grandiosas coisas que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Querido, mas é fato, não tem como viver sem Jesus. Quantos creem nisso? Aleluia. Debaixo dessa unção, eu quero convidar você a fazer uma oração comigo. Feche seus olhos onde você estiver. Feche seus olhos. Quero que você repita essa oração comigo, mas eu quero que você fale isso para Deus essa noite. Querido, repete essa oração comigo. Senhor Jesus, Senhor, eu reconheço que não dá para viver sem Ti. E hoje eu aceito o Senhor Cristo como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e sela com seu sangue. Ainda de olhos fechados, ainda de olhos fechados. Querido, você que entendeu que realmente não dá para viver sem Jesus, você fez essa oração pela primeira vez e você quer aceitar Jesus como seu Salvador, ou você que talvez esteja um pouco distante da presença de Deus e hoje você entendeu que realmente não tem como você viver longe da presença dEle e você quer voltar. Todos de olhos fechados. Querido, faça um sinal com as suas mãos. De voltar, só tem você, Deus. Aleluia. Palavra de vida eterna. Glória a Deus. Se não tenho pra onde voltar. Querido, se você entendeu, você quer aceitar Jesus, levante suas mãos. Palavra Não fique de sem vida eterna. viver essa oportunidade de se reencontrar com Deus. Aleluia. Palavras de vida eterna. Amém. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós te entregamos, ó Deus, essa vida, Pai. Senhor, existe uma grande festa nos céus quando um pecador se arrepende, Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, Senhor, escreve, Senhor, o nome dele, ó Deus, no livro da vida. Senhor, que seja escrito uma história nova a partir de hoje. Marca, Senhor, a vida dele com o seu sangue, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Olha aqui para mim. Os céus, ele entra em festa quando existe um pecador que se arrepende. Só que além da sua salvação, além de você ter a oportunidade de ter uma vida com Deus, hoje você ganhou uma nova família, que é a família Sara, a nossa terra. Amém, aleluia. Os barcos no cais, e eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças de Aleluia, glória a Deus. Querido, amanhã de manhã tem mais coisa, então não acabou ainda não. Aleluia. Ei, pessoal, como o nosso tema é batalha, hoje nós vamos ter uma batalha. Queria convidar todo mundo para frente. Vamos fazer um barulho aí.